Olá, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Aqui é a Serena. São exatamente meia-noite e meia do dia 11. Se você tá vendo esse vídeo no dia 11, eu não tive preguiça e editei ele no dia 11. Se você não está vendo é porque eu tive preguiça. Enfim, eu acabei de voltar de um rolê e eu quis unir o útil ao agradável, que eu decidi gravar esse vídeo para aproveitar a maquiagem do rolê. Sim, esse é o meu nível de preguiça, se essa é a sua pergunta. Ai, meu Deus, o meu microfone saiu. Arranquei o meu microfone aqui sem querer, mas tá tudo certo. Eu preciso de um braço novo. Não esse, mas da câmera. Então, esse vídeo eu já queria gravar ele há um tempo, porque o meu último vídeo foi justamente falando sobre o meu ex-namorado tentou se... porque eu terminei com ele. E nesse vídeo eu falei sobre o quê? Eu falei sobre 2 ex-namorados meus que tentaram depois que eu terminei com eles, e sobre o caso lá daquela menina. Então eu queria aproveitar nesse vídeo e falar sobre o cara que não gostava tanto assim de mim. Quando eu paro pra pensar assim, talvez ele não gostava da forma certa. Eu não sei. Enfim, mais ou menos uns 2 anos atrás, eu tava de boa na minha existindo. 2 não, 3 anos, nossa. Mais de 3 anos atrás. Eu tava de boa na minha existindo e tal. Isso em 2019. Tava literalmente existindo. Eu, nessa época... Gente, não era nenhuma princesa nessa época. Eu nunca fui nenhuma princesa, mas... Essa era a pior época da minha vida. Eu tomava um antidepressivo muito zoado. Eu pesava 100 e poucos quilos. Não que agora, tipo, eu pesando assim meus 70 e poucos, seja bom. Mas eu não tinha uma vida muito legal. Eu prometo que amanhã eu vou pra academia, Deus. Mas, enfim. Eu tinha muitos problemas em relação ao peso, autoestima e todas essas coisas do tipo. Aí, o que eu fui fazer? Eu procurei um psicólogo? Não, eu queria arrumar um namorado. Mas assim, já tinha um tempo que eu queria alguém. E já tinha um tempo que eu tava sem ninguém. Então eu realmente queria achar uma pessoa legal. É sempre bom ter uma pessoa legal na sua vida. E como eu não tava querendo muitos caras de morrinhos da minha cidade, eu resolvi procurar os caras aqui de Goiânia. Ver se eu arranjava alguém aqui em Goiânia mesmo. Então eu baixei o Tinder pela 15ª vez. Nisso eu tinha 17 anos, em 2019, tá, gente? Foi no começo de 2019, então eu tinha 17 anos. Eu faço aniversário em setembro. Eu entrei no Tinder, botei lá que eu tinha, tipo, 18 anos na minha descrição. Não na minha descrição, mas eu botei na bio, só que na descrição eu botei que tinha 17. E foi um tempo legal, achei uma galera zoada. Mas aí eu encontrei esse cara, que ele tinha uma descrição muito legal sobre gostar de dinossauros, jogos e esse tipo de coisa. E eu cheguei nele da melhor forma possível, chamando ele de gostosa, porque ele era um cabeludinho. Assim que você chega. Enfim... A gente trocou ideia e eu gostei tanto desse cara que logo no dia seguinte, tipo, 2 dias depois, eu convenci o meu tio a me trazer aqui pra Goiânia. Eu vim assim no desespero, porque eu precisava conhecer esse menino. E eu conheci, e eu genuinamente conheci ele. Ele era uma pessoa muito legal. Tipo, ele era uma pessoa que me fazia rir bastante. Ele era uma pessoa que escutava o que eu falava. Ele era uma pessoa que parecia se importar comigo. E eu descobri que ali... Naquele encontro que a gente tava tendo, era o primeiro encontro dele, foi o primeiro beijo dele, tudo foi muito fofo. Tudo parecia muito legal, sabe? Ele não tinha terminado comigo, quando viu que eu era muito gorda, ele tava de boa, sabe? Ele tava de boa. Eu tinha trauma sobre esse negócio, sobre, tipo, conhecer a pessoa vê que eu sou gorda e termina comigo. Tinha trauma com isso. Enfim, ele não fez isso. Ele parecia genuinamente legal. Passaram-se algumas semanas que a gente tava saindo, tipo, logo no primeiro dia que eu tirei o bebê dele. Passaram algumas semanas que a gente tava saindo, a gente ia call Discord todo dia. A gente jogava junto todo dia. E era muito legal. E assim, eu tirei a virgindade dele e tudo mais, esses negócios. E... Enfim. E até que aconteceu uma coisa. Porque ele deixava claro pra mim que ele não era apaixonado por mim. E que eu estava muito abaixo os padrões de beleza do que ele gostava. Eu simplesmente deixava claro que eu não era nada do que ele queria. Tipo, do que ele procurava, do que ele achava que ia ter da primeira namorada. Eu falava muito palavrão, ele não gostava disso. Eu parei de falar depois, inclusive. Eu era muito gorda, mas ele não deixava explícito que não gostava disso. Eu não era virgem. Ele queria uma menina que também fosse pelo menos virgem, mas eu não era. E com o passar do tempo, ele falava sobre como eu não tava dentro do que ele gostava. E que ele não era apaixonado por mim. Que ele aprendeu a gostar de mim, que ele me deu uma chance. Como ele falava, ele deu uma chance pra gordinha
pra ela se mostrar ser melhor do que ela era. E quando eu vejo isso, quando eu vejo como esse relacionamento começou agora com 20 anos, quase 21 anos, eu paro pra ver que, velho, no momento que ele falou que não era apaixonado por mim, eu deveria ter cascado fora dali, entende? E que, tipo, ele era bem mais velho que eu, ele tinha, tipo, 21 anos e eu tinha 17. Os pais dele já não gostavam de mim, a gente tinha que mentir minha idade pros pais dele. Além da dificuldade que eu levei pra conhecer os pais dele, foram 8 meses para mim conhecer os pais dele. Ele não queria que isso acontecesse, foi uma grande insistência minha pra conhecer os pais dele. Ele simplesmente não queria. Ele era de outro estado, ele não era de Goiás. E os pais dele vinham, tipo, 2, 3 vezes no ano, e ele não queria que eu visse os pais dele. E ele nunca deixou eu visitar os pais dele. Já a irmã dele levava o namorado diversas vezes, que era menos tempo que a gente ia diversas vezes. Tempos depois eu descobri que os pais dele até que convidavam, mas ele que não tava muito afim de eu ir, porque ele achava que eu ia passar vergonha na família dele. Que, né, pobre, filha de pobre, que eu sou de pobre. Meus pais são pobres, eu sou pobre. Meus pais não me bancam, sabe? Eu pago minhas coisas, eu pago minha faculdade, eu pago o meu aluguel, eu pago a comida que eu como no dia, sabe? Ele não, é bem bancado pelos pais, mesmo com 23 anos. E era bancado por mim também, os mimos, as coisas, enfim. Qual era o ponto que eu queria chegar? Durante esse relacionamento, muitas e muitas e muitas vezes, eu era colocado pra baixo. Tipo, a minha mãe gostava de dizer, nem os meus pais gostavam desse relacionamento, a minha mãe gostava de me dizer que, ao mesmo tempo que ele me botava lá em cima, ele me jogava lá embaixo. E hoje em dia eu entendo o que ela quis dizer com isso. Eu entendo muito bem o que ela quis dizer com isso. Basicamente, eu já queria terminar depois do primeiro ano de relacionamento. Mas ficava encascada um bagulho tão grande na minha cabeça, dizendo: se tu terminar com ele, ninguém mais vai te querer. Ninguém mais vai querer ficar com você. Essas pessoas que falam que querem ficar com você, elas querem só te comer e dar tchau. Esse cara, independente do que aconteça, ele vai estar contigo pelo resto da sua vida. E a minha primeira leva de amigos que eu tive naquela época, quando eles souberam o que ele fazia comigo, as coisas que ele dizia, eles deixaram bem claro pra mim terminar com ele. Eu não terminei com ele, eles pararam de falar comigo. E isso foi uma grande influência pra mim de não terminar com esse cara. Porque na minha cabeça ficou, cara, se eu terminar com esse cara, eu não vou ter mais ninguém. Eu só tenho ele. Então logo depois do primeiro ano de relacionamento, ao mesmo tempo que eu queria terminar, e eu falava pra mim mesmo, se ele não arranjar ajuda psicológica, eu vou terminar. Eu não conseguia terminar. E todas as vezes que ele falava em terminar, isso acabava comigo. Todo mês era uma briga. Por algo idiota, sabe? Porque eu não falei por favor pra alguém, ou porque eu xinguei no jogo, ou porque eu não peguei o boneco que ele queria no jogo, porque eu peguei Lux e ele queria que eu pegasse Draven, tipo... Entendeu? Era umas brigas muito idiota. E eu sempre tava implorando pra ele ficar. Eu acredito que esse meu erro de implorar aconteceu no primeiro mês de relacionamento, quando ele ficou emburrado por alguma coisa e quitou da cal. E sabe o que eu fiz? Eu fui lá e eu chamei ele de volta. Eu implorei pra ele voltar pra cal. E a partir daquele momento, durante quase 3 anos, todas as vezes, eu ia atrás. Eu corri atrás dele. Não teve nenhuma vez que ele correu atrás de mim. Até nas vezes que ele estava completamente errado, não teve uma vez que ele correu atrás de mim. Não teve nenhuma. E se ele queria um jogo, eu dava pra ele. Pelo menos uma vez por mês eu enfiava ele de jogo, eu enfiava ele de presente. Comida, eu sempre pagava. Placa de vídeo dele, eu que dei. Tudo que ele queria eu dava, tudo. E eu recebia R$1.500 de salário e ainda tinha que me manter aqui na cidade, tá? Ele, toda semana o papai dava R$400. Agora, eu posso contar nos dedos os presentes que ele me deu. Tipo, não que eu seja uma pessoa que, nossa, pra namorar comigo tem que me dar vários presentes. Mas em 2 anos, tudo que eu queria é uma aliança de coco. E ele nunca me deu. O que ele me deu foi um copo dos Vingadores, um jogo na Steam, 1 ou 2 jogos na Steam, e uma sessão toda sexta-feira com a Andressa, que me custa R$200 por semana. Brincadeiras à parte, tipo, o cara deixava claro o tempo todo que eu não era o tipo dele. Ele deixava o tempo todo, não, quando você pegar 50 quilos, você vai estar muito bonita. E eu botava aquilo na cabeça. Gente, eu passava fome. Eu ia pra academia depois de fazer jejum por dias.
eu tinha que estar sempre... E ele sempre deixava claro como eu tinha que alcançar o padrão de beleza dele. Porque era aquilo. Tipo, você tem que alcançar o meu padrão de beleza. Porque eu já estou no seu, eu já sou cabeludinho, eu já sou alto, eu já sou tudo que você quer. E eu, tipo... Isso que acontece quando você dá chance pra um feio, Sabrina. Brincadeira, gente. Mas ele era uma pessoa que eu achava atraente. Eu achava ele bonito, eu achava ele atraente. Mas, porra, o cara já não fazia questão de me achar bonita. Deu tipo, ser bonita da aparência dele. O cara já não fazia questão que eu tivesse algum contato com a família dele. O cara me lembrava o tempo todo quando eu era virgem, quando eu transei com ele pela primeira vez. Entendeu? O cara não aceitava que eu tinha um passado, que eu tinha pessoas antes dele e que estava tudo bem, sabe? Também. O cara nunca fez questão de, tipo, realmente ser, tipo, 50% a 50% num relacionamento. Era sempre eu carregando o relacionamento nas costas. E pra não falar que eu não errei, eu errei pra caralho nesse relacionamento também. Porra, cara, tipo, e não falando que isso seja uma coisa 100% errada. O meu problema é que eu era fodida de depressiva. Entendeu? Ainda sou, mas eu era muito mais. É depressiva, ansiosa e tudo eu chorava. E realmente, eu sei que isso não é legal. Eu sei que isso não é... Ah, mas uma pessoa vai ser depressiva do meu lado. Eu termino, beleza. Que ele terminasse, mas ele não terminava. E ele não terminava porque eu fazia tudo por esse menino. O relacionamento pra ele era muito bom. O relacionamento era ótimo pra ele. O que ele tinha que aguentar era, sei lá, uma vez ou outra no mês eu chorando porque eu queria... muito ser feliz e não conseguia, entendeu? Então, tipo assim, porra, pra ele o relacionamento era muito bom. Ele recebia presente quando ele queria, eu pagava todas as comidas, eu escutava quando ele reclamava da irmã ou do irmão. Ele descontava todas as vezes que ele tava mal em mim, o tempo todo. Então, tipo assim, ele tinha um saco de pancadas, tava tudo bem. Quando chegou a 2 anos de relacionamento, ele não tinha procurado ajuda psicológica, porque na minha cabeça, não. Ele briga comigo. Não, ele acaba comigo desse jeito porque ele não tem um psicólogo. Que é o primeiro relacionamento dele, Sabrina. Então, assim, tá tudo bem. Ele não tem maturidade emocional ainda. Mas ele vai pra um psicólogo. O caralho. Sabe quando ele foi arrumar um psicólogo? Quando eu terminei com ele. Porra. Sabe quando ele foi tomar remédio pras merdas dele? Quando eu terminei com ele. Então, porra, eu espero que na sua próxima namorada, tu não use ela de saco de pancada emocional. Quando eu falava pra ele, porra, e se a gente terminar? E aí? Sabe que ele virava pra mim e falava: eu não vou ligar. Por que eu ligaria se tu terminasse comigo? Eu só seguiria em frente. E era o tempo todo. Esse menino, tipo assim, eu tinha que ficar com ele o tempo todo, quando ele quisesse, se ele quisesse. Cara, tipo, os esforços que ele falava que ele tinha feito pra ficar comigo eram coisas tipo: nossa, eu tive que deixar você vir esse final de semana pra minha casa e minha irmã não gostou muito. Eu gastava R$150 só pra estar na mesma cidade com ele no final de semana, pra ficar 2 dias, pra ele me falar isso. Nossa, eu tive que abrir mão do meu tipo pra ficar com você. Eu acho que o melhor veio só quando a gente terminou mesmo, quando eu terminei com ele, que foi o: tudo que você tem até agora é por minha causa. Se eu não tivesse aparecido na sua vida, você continuaria uma gorda analfabeta tentando se matar por causa dos teus pais. É tipo, que? O meu primeiro trabalho de edição, quem arranjou foi eu. Passando noites sem dormir. Eu consegui o contato. E todos os jobs que eu tenho hoje em dia, tudo fui eu que consegui. Você nunca levantou um dedo pra essas coisas. Você nunca me deu 1 centavo do seu dinheiro pra isso. Entendeu? Pra tu virar pra mim e falar que você que conseguiu tudo na minha vida, maluco, tu só ficou do meu lado. E no máximo, o máximo que tu fazia era reclamar. Quando eu entrei pra academia, tá ligado? Teve um tempo que tu começou a me forçar a parar de comer, porque senão eu ia perder o corpo que nós dois tínhamos conseguido. Nunca levantou um peso, nunca foi pra academia por mim, nunca tentou: eu vou ficar bonito pra ela também, igual ela tá tentando ficar por mim. Pô, vai tomar no cu, cara. O que eu mais me arrependo nesse relacionamento não foi nem ter começado ele. Foi nunca ter falado o que eu realmente queria falar pra esse cara. Foi sempre ter tentado manter a imagem da Sabrina legal. Primeira vez que ele quitasse da cal nervoso, era pra eu ter: não, você para disso. Porque o nosso relacionamento foi meio que web namoro entre aspas, porque a gente se via todo final de semana, né? A gente só morava em cidades diferentes, mas se via todo final de semana durante 1 ano. Mas depois a gente podia ficar juntos sempre que a gente quisesse e ele não queria, tá? As coisas tinham que ser quando ele quisesse, se ele quisesse,
senão não aconteciam. E a única frase que se passava pela minha cabeça enquanto ele falava todas essas merdas pra mim era: ninguém além de mim iria querer você porque você é gorda. E isso foi uma coisa que eu ouvi vezes demais. E não tá tudo bem. Então, galera, eu era o tipo de pessoa que falava que nunca ia entrar num relacionamento abusivo. Mas o relacionamento era tão abusivo que ele se escondia em todo o bem que eu achava que a pessoa me fazia, sendo que era eu que estava me fazendo aquele próprio bem. E, sinceramente, eu agradeço muito pelos amigos que eu fiz na época que eu namorava com essa pessoa. Porque se não fossem os amigos que eu fiz, eu nunca teria saído desse relacionamento. Eu teria continuado dele até a pessoa se cansar de mim e terminar comigo. Eu me casaria e seria extremamente feliz. E eu era logo a pessoa que falava que nunca ia entrar num relacionamento abusivo. Ou nunca aceitaria um relacionamento abusivo. Mas eu acho que quanto mais você gosta da pessoa, mais chances do relacionamento se tornar abusivo sem você nem perceber. Eu nem culpo tanto esse cara. Sinceramente, eu me meti nesse problema e eu deveria ter saído dele. Mas é isso. Eu sou a pessoa que eu sou pelas coisas que eu passei. Não por consequência do que os outros fizeram, mas pelas coisas que eu passei. E se eu tivesse que passar tudo de novo pra ter a vida que eu tenho hoje, acho que eu passaria. E é isso, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Seja um mini desabafo. Enfim. Tchau, gente. Goodbye. Goodbye.